Pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui com vocês a resolução do vestibular da UVA 2026.1. Vestibular que aconteceu no último domingo, né? Agora, domingo, dia 7 de dezembro, né? E aí nós vamos estar agora fazendo aqui a resolução das questões de química, tá? Então tá aí, ó, resoluções da questão de química, das questões de química vestibular 2026.1. Pessoal, antes da gente começar a resolver as questões mesmo, né? Eu queria assim fazer uma análise, né, do vestibular. Eu acho que dos vestibulares da UVA dos últimos anos, esse com certeza foi um dos vestibulares mais fáceis que a gente teve. Foi um dos vestibulares que as questões de química, sim, o aluno que se preparou, o aluno que estudou, tinha plena capacidade de acertar aí todas as questões do vestibular. Isso porque, pessoal, primeiro, eram questões que não tinha nenhum cálculo, ou seja, nenhuma questão tinha cálculo, todas as questões eram teóricas. E basicamente, pessoal, a gente tinha aí mais, talvez aí uns 80% da prova só com questões de química básica mesmo, né? Questões de conceitos fundamentais de química. Então, assim, dos últimos anos, né, talvez aí dos últimos 10 anos de vestibular, com certeza esse vestibular da UVA foi o vestibular mais fácil da parte de química, tá? Então, ó, vamos comentar aqui a prova. Primeiro, a UVA trouxe aí pra gente, né, como é que eu posso dizer aqui, uma tabelazinha, né, que para os candidatos devem ter ficado se perguntando assim, para que a UVA colocou essa tabela aqui, porque não serviu de absolutamente nada, né, pessoal? Essa tabela não serviu de absolutamente nada para a resolução da prova, mas ela colocou ali para o aluno desatento ficar pensando para que aquela tabela tá ali, tá? Então, ó, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões de química do vestibular. Tá, ó. Então aqui a primeira questão, questão 43, tá? Como eu falei, pessoal, vestibular tendo questões de química básica, né? Questões mesmo de introdução ao estudo da química. Olha só, há algum espaçozinho, alguma coisa, né? Aqui, ó, alguma coisa é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Pessoal, isso aqui você, assim que você, a primeira aula de química, né, o que o seu professor do ensino médio vai falar, o que é química, é a primeira coisa que ele fala, né? Que a química estuda a matéria e matéria, ou seja, ó, matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. É tudo aquilo que tem, ó, se você quiser fazer uma troca aqui, né? É tudo aquilo que tem volume e ocupa espaço na natureza, né? Então, assim, essa primeira aí é de longe a mais fácil, né? Se você lembrar da sua primeira aula de química aí, você vai lembrar, tá? Então, ó, aí um segundo tracinho ali, alguma coisa, né? É uma forma de que tem composição definida. Pessoal, o que tem composição definida? A gente diz que são as substâncias, não é isso? Ó? Substâncias são entes químicos que têm a tal composição definida. Então, uma substância química é uma forma de matéria, de novo aqui, né? Ó, é uma forma de matéria, tá? Que tem uma composição definida, uma composição constante,
e propriedades distintas. Sim, propriedades distintas. Por quê? Porque cada substância, né, pessoal, tem suas próprias propriedades. Né? Nenhuma substância tem propriedade 100% igual. Primeiramente, da sua própria composição. Né? Substâncias diferentes têm composições diferentes. Né? E a composição de substância, por si, já é uma propriedade que se difere de uma substância para outra. Então, uma mistura, algum tracinho aqui, é aquela na qual a composição é a mesma em toda a sua extensão. Pessoal, qual é o tipo de mistura em que a sua composição é uniforme, né? Então, é a substância, ou é a mistura homogênea, né, pessoal? Cadê? Deixa eu apagar aqui. É a mistura homogênea, tá? Vou colocar só até aqui, ó, a mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela na qual a composição é a mesma, é uniforme, né? É a mistura homogênea, lembre que é aquele tipo de mistura que só tem uma única fase, não é isso? Então, tá aí, mistura homogênea. Aí, sendo a mistura, tracinho, aquela na qual sua composição não é uniforme. E aí aqui já ficou tranquilo para a gente entender, né, qual seria aí a nossa resposta. Opa! Qual seria aí a nossa... Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pronto. Qual seria a nossa resposta correta, né? Ó, que não é uniforme, então aqui a última é a mistura heterogênea. Heterogêneo, vou colocar isso aqui heterógeno, né? Então, olha só, vamos conferir aqui qual seria a resposta correta, né? Ó, matéria, beleza, a letra 6 já sai, né? Ó, letra 6 você já descarta. Matéria no primeiro tracinho. O segundo tracinho é substância, então, ó, a letra A já cai, só pode ser ou a letra A, ou a letra B, ou a letra D. Terceiro tracinho aqui é matéria, então, substância, matéria, homogênea, aí aqui, ó, heterogênea na letra D, tá errado. Então, o gabarito aqui dessa primeira questão do vestibular UVA 2026.1 seria a letra B de bola, tá? Então, você percebe, pessoal, que é uma questão puramente de definição, né? É uma questão puramente de definição de introdução mesmo ao estudo da química, né? Então vamos lá aqui, ó. Próxima questão. Opa. Deixa eu ver se saiu lá. Não, não saiu. Próxima questão, questão 44 do vestibular, que fala, essa questão aqui ela vai discorrer sobre os modelos atômicos. Olha só como é uma questão mesmo de química básica, né? Química básica mesmo. A respeito da evolução dos modelos atômicos ao longo da história da ciência, analise, aí aqui eles erraram o português, né? Análise as seguintes afirmações. Então, analise as seguintes afirmações. O modelo atômico de Dalton propunha que os átomos eram esferas maciças, ok, indivisíveis, ok, indestrutíveis, ok, sendo diferentes para cada elemento químico. Perfeito, perfeito, pessoal. Ó, perfeito. O modelo atômico de Dalton vai falar exatamente isso. Átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e que cada elemento químico tem o seu próprio tipo de átomo, né? Então, ok, aqui item 1. O modelo de Rutherford indicava que os elétrons estavam distribuídos uniformemente dentro de uma esfera positiva. Não. Item 2 aí está errado, pessoal. Por que que está errado? Porque segundo Rutherford, vou colocar aqui de vermelho, ó, segundo Rutherford, o elétron está dentro de uma região que é chamada de eletrosfera. Não é isso? Ó? Que está ao redor do núcleo do átomo. Então, lembre-se sempre que o Rutherford foi o primeiro cientista a falar sobre o núcleo com o experimento da folha de ouro. Tá?
Então, esse 2 aí está falso, ok? O modelo de Bohr introduziu a ideia de níveis de energia, ok. Níveis de energia, 7 níveis de energia quantizados, ok. Onde os elétrons podem girar ao redor do núcleo sem emitir energia, ok. Aqui é um detalhe, pessoal, que alguém pode ter ficado pensando assim na hora da prova, né? Os elétrons estão girando ao redor do núcleo? Sim. Os elétrons estão em níveis de energia quantizados? Sim. Podem girar ao redor do núcleo sem emitir energia. E alguém vai ficar pensando, sem emitir energia? Mas o modelo atômico de Bohr fala sobre emissão de energia. Sim, o modelo atômico de Bohr fala sobre emissão de energia, desde que essa energia só seja gerada ou absorvida em transições eletrônicas, né? Então não confunda aí essa parte. Desde que permaneçam em órbitas estáveis. Exatamente o que eu falei agora. O que o modelo atômico de Bohr fala? Olha o que essa questão está falando. E aqui é um pouquinho, né, o aluno que não prestar bem atenção, ele acaba marcando essa como falsa por confundir os conceitos, né? O elétron, ele não emite energia desde que ele esteja em órbita estacionária. Né? Se ele estiver só dentro do mesmo nível, direto, sem mudar de um nível para o outro, ele não vai emitir energia. Ele só vai emitir energia se estiver em transição eletrônica. Então, esse segundo item, né, também está correto, tá? Então, eu vou botar aqui, de o 1 está certo, o 2 está certo, o terceiro está errado. Quarto, o modelo atômico de Thomson foi... Quer dizer, só um instante. Vamos corrigir aqui, né? O 2 está errado. Desculpa. O 2 está errado, que é a questão lá da eletrosfera, onde os elétrons estão. E o 3 a gente viu agora que está verdadeiro, né? Vou colocar o certinho aqui. Beleza, vamos para o quarto. O modelo de Thomson foi o primeiro a sugerir a existência de um núcleo. Não! O núcleo veio com o modelo atômico de quem, pessoal? De Rutherford. Não é isso? Rutherford. Foi com Rutherford que veio o primeiro modelo que falou sobre núcleo atômico. Antes de Rutherford, ninguém tinha falado sobre o núcleo atômico. Então, essa 4 aqui está errado. Então, verdadeiro, falso, não pode ser a letra A. Verdadeiro, falso, gabarito, letra B. Pessoal, questão tranquila de modelos atômicos, tá? Um detalhezinho ali no modelo atômico de Bohr, que alguém poderia ter sentido a vontade de marcar falso, por falar que não emite energia, mas terminando de ler o item, você vê que esse item, na verdade, está muito correto, ok? Olha só, próxima questão, questão 45, vai falar aqui sobre distribuição eletrônica. Olha só o que fala essa questão. De acordo com o princípio da exclusão de Pauling, é correto afirmar que, vamos ver o que está falando aqui, 2 elétrons em um mesmo átomo não pode possuir o mesmo conjunto de 4 números quânticos. Pessoal, de cara nós achamos aqui nossa alternativa correta. Letra A é a alternativa correta. O que a gente sempre fala quando vai estudar números quânticos? Que um átomo nunca vai ter elétrons com os mesmos números quânticos, né? E aí você lembra aí dos números quânticos, tem um número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o spin, né? Então, imagina aquele quadradinho, né? Com um elétron para cima e um elétron para baixo. Imagina aqui que nós estamos falando do orbital S. Esses 2 elétrons, eles nunca vão ter o mesmo conjunto de número quântico.
eles podem ter ali dois, três, né? Dois, três números quânticos iguais, mas eles sempre vão diferir, pelo menos no spin, né? Pelo menos no spin eles sempre vão diferenciar, né? Então o spin de um sempre vai ser mais um meio e o spin do outro sempre é obrigado um ser positivo e o outro negativo menos um meio. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui pode ter o mesmo número quântico em todos os outros, né? Vamos supor, o número quântico igual a 1, principal, número quântico secundário igual a 0, né? Número quântico magnético igual a 0, ou seja, até agora os dois iguais. Mas quando chega no spin, ó, quando chega no spin, o número quântico deles muda, né? Então, pessoal, número quântico pode ser igual, o número quântico principal pode ser igual para 2 elétrons. O número quântico secundário pode ser igual para 2 elétrons. O número quântico magnético pode ser igual para 2 elétrons, mas o número quântico spin é o diferencial. Então, de cara aí, ó, nós já descobrimos que a letra A é a nossa alternativa correta, tá? Olha só aqui a letra B. A letra B fala que cada orbital pode ser ocupado por até 4 elétrons. Pera aí, pessoal. Cada orbital só cabe 2. Não é isso? Ó? Cada orbital só cabe 2. Então tá errada essa afirmação aí. Desde que com spin opostos. Não, só cabe 2. Os elétrons preenchem orbitais primeiro nos de maior energia. Maior energia, não. A distribuição eletrônica, pessoal, em ordem crescente de energia, né? Então, 1s2, 2s2, 2p6, aí continua aqui. Aí a gente aprendeu o quê? Que esse carinha tem menos energia do que esse carinha, que tem menos energia do que esse carinha. Tanto é que o último da distribuição, a gente fala que é o subnível mais energético, né? O SME. É o subnível mais energético. Então, é uma ideia completamente equivocada essa aqui da letra C. Os elétrons preenchem orbitais primeiro nos de maior energia, depois, segundo o diagrama de Linus Pauling. Não, né? Primeiro os de menor energia. O elétron pode ter dois valores diferentes de número quântico principal dentro do mesmo orbital? Não. A gente acabou de falar. Imagina, um S2, vamos ver aqui, ó, o sódio 11, tá? Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Vamos avaliar o último elétron aqui, ó. O último elétron tem número quântico principal 3. Ou, no caso aqui, vamos avaliar o seguinte, ele está falando, o elétron pode ter dois valores diferentes de número quântico principal dentro do mesmo orbital. Pronto, pode ser o último. Ó, número quântico desse elétron aqui é 1 e 1 apenas. Ele não pode ter outro número quântico principal. Percebe? O único número quântico principal que ele pode ter, pessoal, é o número... Quer dizer, 1 não, pelo amor de Deus, número 3. Né? Ele está no nível, na camada 3. Então o número quântico principal dele é 3. Então perceba, o único número quântico que esse carinha pode ter é o 3 e o 3 apenas. Ele não pode ter outro valor de número quântico principal, né? E na verdade, pessoal, os elétrons eles só podem ter um número quântico de cada um para ele. Ele só pode ter um número quântico principal, ele só pode ter um valor de número quântico secundário, só pode ter um valor de número quântico magnético e o spin, né? Então, questão 45 aí, espero que tenha ficado claro. Questão 46, mais uma questão de completar, né? Mais uma questão de completar. Então, você perceba aí que a uva foi uma mãe, parecia uma provinha para criança. Complete a frase, né? Bora ler aí a questão, ó. A organização dos elementos químicos, então de cara você sabe que essa questão vai falar sobre o quê, ó? Sobre tabela periódica, né?
De cara, ó, você sabe que essa questão vai falar sobre tabela periódica. Tá. Então, o que é que essa questão está falando? A organização dos elementos químicos proposta por alguém dispôs os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Quem foi que organizou os elementos químicos na tabela periódica por ordem de massa atômica? Pessoal, essa aqui é moleza, Mendeleev. Então, ó, descarta logo a letra B, descarta logo a letra C. Agora, antes você tinha 25% de chance de acertar, agora você tem 50%, né? Anos depois, pessoal, anos depois, quem foi que veio anos depois do Mendeleev? Foi o Moseley, né? O Moseley. Então, anos depois, a organização foi aperfeiçoada por alguém que, ao perceber que as propriedades dos elementos variavam periodicamente com o número atômico, ou seja, quem foi que organizou a tabela periódica por ordem de número atômico? Aqui você matou a questão, ó, letra A. Moseley. Rutherford, olha só a letra D. Rutherford nem organizou, a gente nem estuda a organização de tabela periódica segundo Rutherford. Então, de cara aí você marca a letra A, né? Então, só para completar aqui, ó, na tabela periódica moderna, observe-se que ao descer em um grupo, o raio atômico aumenta. Sim, é verdade. Então, imagina aqui a tabela periódica, ó, bem mal desenhada. E aí, ó, quanto mais para baixo e quanto mais para a esquerda, maior é o raio atômico do elemento. Então, sim, está correto aqui o raio atômico. Enquanto no caso aqui, a energia de ionização diminui. Sim, porque a energia de ionização, que eu vou desenhar aqui de amarelo, ó, como é que ela funciona? É mais para cima e mais para a direita. Então, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, menor é a energia de ionização. Observa-se aumento progressivo da... Já ao atravessar um período da esquerda para a direita, ou seja, agora ele vai falar aqui, ó, da esquerda para a direita, observa-se um aumento progressivo da eletronegatividade. Certíssimo. Eletronegatividade, quanto mais para a esquerda e quanto mais para cima, maior ela é. Então, pessoal, mais uma questão aqui. Você vê cálculo nenhum e é uma questão de propriedade periódica, né? Propriedade periódica, tá? E organização da tabela periódica. Então, beleza. Questão 47, é a questão de tipos de reação química, né? Olha só, várias reações químicas estão presentes em nosso cotidiano, como por exemplo, a reação 1, que é um gás de cozinha, GLP, constituído principalmente por butano, é usado diariamente para cozinhar alimentos, tendo como produtos da reação a formação de dióxido de carbono e água. Então está aqui a reação, butano mais oxigênio produzindo gás carbônico e água. Beleza, deixa eu apagar aqui. E a reação 2, o que fala a reação 2? Em receitas de bolos e pães, o bicarbonato de sódio é utilizado para liberar gás carbônico, responsável por deixar a massa macia, conforme a reação. Então, bicarbonato, né, se é utilizado, né, para liberar gás carbônico, tá aqui, responsável por deixar a massa macia, e aqui, junto com ele libera aqui a água, né, e mais um sal aqui de sódio, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? As duas reações descritas correspondem respectivamente às reações de quê? Ele quer saber aqui a classificação dessas reações, tá? Pessoal, perceba o seguinte, ó. O butano é uma substância que, quando reage com água, ela passa por uma reação de quê? Ó? Combustão. E como é que você sabe que essa reação é de combustão? Olha aqui a presença do oxigênio liberando CO2 e água. Então, a reação de combustão sempre libera CO2 e água. Isso no caso das reações de combustão completa, né? Isso aqui é uma reação de combustão completa. Liberou CO2 e água. E aqui nós temos uma substância que ao reagir com água
né, passa por essa reação de combustão, liberando CO2 e água. Beleza. E aí você já elimina aqui a letra A e já elimina a letra B, não é isso? As duas reações, aí sim, a segunda reação aqui vai ser uma reação de quê, pessoal? Ó, vai ser uma reação de decomposição térmica ou uma reação de adição? Jamais pode ser uma reação de adição. Que a reação de adição é quando você tem uma substância A reagindo com a substância B, formando uma substância AB. Nesse caso aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos uma substância do tipo AB formando A mais B. Isso aqui é uma reação de quê, pessoal? Isso aqui é uma reação de decomposição, tá? Isso aqui é uma reação de decomposição, então o gabarito dessa questão aí seria a letra D de dado. Olha só, cara, isso aqui você aprende no ensino fundamental 2, classificação de reação química, tá? Você vê aí e praticamente foi isso o vestibular da UVA. Última questão, 48, acho que é a última. Não, ainda tem mais, beleza? Questão 48, questão que vai aqui, ó, falar de ligação química. Então ele vai falar aí, ó, considere os seguintes compostos: cloreto de sódio, água, dióxido de carbono e óxido de magnésio. Sobre os tipos de ligação predominantes nesses compostos, é correto afirmar que o quê? Ele quer saber, pessoal, qual é o tipo de ligação de cada uma dessas substâncias. Olha só. Então, bora lá. O cloreto de sódio, NaCl. O sódio é um metal. O cloro é um ametal. Metal com ametal, isso aqui dá o quê? Ó? Dá uma ligação iônica. Então, a classificação da primeira reação, da primeira ligação lá é ligação iônica. Ó, o hidrogênio, H2O, hidrogênio é um ametal, interagindo, né, com o oxigênio, que é outro ametal. Então, isso aqui, ó, é ligação covalente. Tá? Água, ligação covalente. Dióxido de carbono, mesma coisa, ó, carbono é ametal. E o oxigênio também é um ametal, resultando aqui em mais uma ligação covalente. Por último, o óxido de magnésio. Nós temos um metal, que é o magnésio, né, da família dos A. E interagindo aqui com um metal, ou com um ametal, que é o oxigênio, né? Aqui nós temos uma ligação do tipo iônica, tá? Então, ligação iônica, covalente, covalente, iônica. Vamos ver, ó. H2O e CO2 apresenta ligação iônica. Para disso, a água, né? A água sempre tem ligação covalente, sempre é covalente. NaCl apresenta ligação covalente. Para disso. NaCl e óxido, cloreto de sódio e óxido de magnésio apresentam ligação iônica, pois resultam na transferência de elétrons entre metais e ametais. Ó, perfeita a letra C, tá? Os dois têm ligação iônica e ele ainda define o que é uma ligação iônica, que é a transferência de elétrons de um metal para o metal. CO2 apresenta ligação iônica, ó, falso. Então, letra D é a resposta correta, tá? Tá, pessoal? Então, olha só como essa questão é fácil. A questão de ligação iônica, você estuda aí no primeiro ano do ensino médio, tá? E a última questão, talvez fosse a questão mais difícil e ao mesmo tempo era a mais fácil. Com certeza essa questão aqui era mais difícil, que era a questão de equilíbrio químico, mas muito tranquila também, muito tranquila de se resolver, ó. Considere o equilíbrio no recipiente fechado, tá? E a reação em equilíbrio, né, ó? Gás nitrogênio com gás hidrogênio, formando aqui o NH3, e ele mostra aqui ΔH menor que zero. Então, analise as afirmativas a seguir. O sistema atinge o equilíbrio químico quando as velocidades das reações direta e inversa se tornam iguais? Certíssimo essa afirmação, né? É a definição de um equilíbrio químico.
O aumento da pressão favorece a formação da amônia, sim, pois a redução no número total de moléculas. Perfeita, o item 2. A adição de gás hidrogênio, ou seja, se eu adicionar gás hidrogênio ao sistema em equilíbrio, desloca o equilíbrio no sistema da formação da amônia? Sim, perfeito. O uso de um catalisador não altera a posição de equilíbrio, mas acelera igualmente as reações diretas e inversas. Perfeito aqui, pessoal. O catalisador, tá? O catalisador, bora lá. O catalisador ele não tem a função de mudar o ponto de equilíbrio químico, tá? A função do catalisador é apenas acelerar as reações. Como a gente está falando de equilíbrio químico, o que ele vai acelerar? Ele acelera a velocidade de reação da reação direta e inversa, tá? Então, perfeita aí essa definição, essa questão que ele colocou aí, permitindo que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, certíssimo também. Então, ó, a questão mais difícil, na verdade, também era fácil, porque todas as alternativas estão corretas nessa questão, tá, pessoal? Então, ó, perceba que o vestibular da UVA trouxe questões muito fáceis, tá? Vou colocar aqui. O vestibular da UVA trouxe questões, na verdade, muito fáceis. Cadê a Luiz? Pronto, voltou. Questões muito fáceis, questão que talvez se você colocar um aluno de primeiro ano do ensino médio, talvez ele erre ali só a última. Quem sabe, né? Então, é uma prova que dá realmente para você gabaritar, né? E ter uma boa pontuação no vestibular, ok? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.